Paz do Senhor, pessoal, graças a Deus estamos com vocês aqui, Escola Bíblica Dominical, o Evangelista Juninho, Espírito Santo, aqui de Telêmaco, Paraná. Quero mandar um abraço para todos vocês que têm inscrito no canal, têm assistido os vídeos. Deus abençoe a todo o pessoal ali da Assembleia de Deus do bairro São Jorge, a igreja onde eu pastoreio, que é presidida no nosso campo pelo pastor Samuel Azevedo dos Santos. E a nossa lição hoje é a lição juvenis número 11. Eu até gravei estas lições em 2017 e hoje, até a capa um pouquinho diferente. E hoje, eu gravando sábado à tarde, tive que fazer a gravação agora de jovens. Vou ter que gravar de juvenis, porque em 2017 eu não gravei a número 11 e nem a número 12. E por isso nós vamos gravar hoje a número 11, rápido as palavras, porque já é sábado à tarde, e porque ainda vou gravar a lição Escola Bíblica Dominical, a lição ainda de adolescentes. E a lição, como eu disse, rápido as palavras, e curta lá o vídeo, fala do avivamento e o despertamento para a obra missionária. E aqui dizendo, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então nós estamos vendo aqui sobre a lição de Escola Bíblica Dominical, falando sobre essa obra, esse despertamento para a obra missionária, esse avivamento e essa testemunha que fala ali naquele momento, quando foram batizados com o Espírito Santo, quando foram cheios do Espírito Santo, então eles tiveram uma coragem, encorajamento de fazer a obra do Senhor. É o texto que diz aqui, recebereis a virtude do Espírito Santo. E quando nós recebemos a virtude do Espírito Santo, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, automaticamente algo dentro de nós, que é o Espírito Santo, claro, ele dentro de nós, ele nos enche com a presença dele e faz com que nós andemos, faz com que nós preguemos, faz com que nós façamos a obra do Senhor, a obra missionária. É algo que já nos direciona a fazer a obra missionária. O coração nosso arde com o desejo de fazer a obra do Senhor. E a lição, a introdução, ela fala aqui, ó. Como pentecostais, cremos no falar em línguas como evidência física do batismo do Espírito Santo. É importante ressaltar, porém, que essa dádiva não exclui o reconhecimento dos outros resultados que se seguem a essa graciosa experiência. Entre os resultados extraordinários desse batismo, temos a capacitação para a ação missionária. Nesta lição trataremos sobre o despertamento para a obra missionária. Então, a evidência inicial, como em Atos dos Apóstolos, é o falar em línguas estranhas, é o batismo com o Espírito Santo. E esse batismo faz com que nós sintamos o desejo de pregar a palavra do Senhor. Capacitados para pregar. Por que as igrejas pentecostais crescem tanto? Muitos são os sociólogos, cientistas da religião e teólogos que fazem essa pergunta. A resposta não é tão simples. Em 2009, ele fala aqui nessa lição, a Universidade do Sul da Califórnia fundou a Pentecostal and Charisma, e assim vai falando em inglês aqui. E ou seja, uma iniciativa para pesquisas pentecostais que fala com o objetivo de pesquisar o movimento pentecostal. Pessoal, esse início de leitura aqui, que eu até sofri para falar, eu estou meio me enxergando muito bem, daí em estrangeiro ainda aqui, aqui ele fala sobre essa pesquisa, mas resumindo, pesquisas que o homem fez para saber do crescimento pentecostal. Nossa, chega a ser... Eles querendo saber o porquê o crescimento. É claro, pessoal, que o crescimento é o Espírito Santo que faz. É a ação do Espírito Santo que age. Os dons espirituais dentro da igreja fazem com que a igreja tenha um crescimento. São revelações, são curas, são profecias, é discernimento espiritual, é o falar em línguas. Então, são várias coisas que ocorrem quando há um movimento pentecostal. Por isso o crescimento. Aqui ele fala de sociólogos, eu sou professor de sociologia,
cientistas da religião, né, que a gente acaba estudando a ciência da religião dentro da sociologia também, e aqui fala de teólogos também, tem teologia também, mas pessoal, não são, às vezes o que ocorre do crescimento da igreja não são toda essa teoria, não são as teorias que fazem o crescimento da igreja. O crescimento da igreja é o próprio Espírito Santo. Atos dos Apóstolos falava, dentro do Atos dos Apóstolos a igreja ela crescia, havia uma comunhão, havia uma vida entre os irmãos de comunhão, do desejo missionário, desejo de pregar a palavra. Quando eles foram perseguidos, eles foram perseguidos, enquanto eles fugiam da perseguição, eles divulgavam a palavra do Senhor. Por isso o texto aqui que vai falar, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E aqui que vai dizer em Judéia, em Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Por quê? Porque esse desejo missionário, ele cresce dentro de nós. Então não são pesquisas. As pesquisas elas vão encontrar o quê? Um povo sedento por Deus. As pesquisas elas vão achar o quê? É o Espírito Santo. Não há o que as pesquisas podem evidenciar. Meu Deus, o que está ocorrendo? É a presença do Espírito Santo. Esse que vai dar o crescimento para a igreja. E a obra missionária, ela vem junto. Quando a pessoa ela vai para um país que não pode pregar a palavra do Senhor, são mortos falando de Jesus. Então não são pesquisas que vão nos trazer... Não são pesquisas, é o próprio Espírito Santo de Deus. Segundo ponto aqui, na capacidade do Espírito. Devido à valorização da experiência com o Espírito Santo, o livro de Atos, especialmente 18, ele vai falar que onde o texto de Mateus 28 é encarado como ordem divina para evangelização. Falei que seriam rápidas palavras, né? Então a ordem divina. Pronto. A evangelização do Senhor não é algo explicável. É simplesmente o Espírito Santo nos coloca cheio de Espírito e nós seremos testemunhas dele. Simples assim. E as pessoas elas vão pregando a palavra. Outro ponto. O Espírito Santo capacita cada crente. No ano centenário das Assembleias de Deus no Brasil, o pastor Erenai, no livro Movimento Pentecostal, ótimo tal, entendemos que cada novo convertido, mesmo não tendo conhecimento teológico, tem um testemunho de Cristo. Até hoje. O novo convertido ele tem o desejo de pregar, falar de Jesus, como que o Senhor libertou ele das drogas, como que o Senhor libertou ele do cigarro, da bebida, como o Senhor libertou ele da prostituição, como o Senhor libertou ele de todos os erros da carne, as obras da carne que ele fazia. Cada um é capacitado pelo Espírito Santo para pregar a palavra do Senhor. Cada um para testemunhar, para falar do amor de Deus. Então aí é um crescimento também. Segundo ponto. Avivados para fazer missões locais e regionais. Começa onde você mora. Então você o testemunho teu é em Jerusalém. Daí ele vai dizer que uma igreja avivada pelo Espírito Santo é desafiar a dar frutos onde estiver plantada. Então a igreja que eu cuido lá hoje, já vão fazer 3 anos que eu pastorei aquela igreja, ela precisa ser uma igreja o quê? Conhecida. Do quê? Das obras. Tá, pode ter gente lá que não tem testemunho, sim, mas os outros que têm testemunho, as pessoas vão ver e vão falar lá tem crente cheio da presença do Espírito Santo. É isso que precisa ter. Uma igreja onde há testemunho. Uma igreja onde você, de repente, vai lá na rua de baixo e pergunta, onde fica a igreja tal? Ah, tem uma igreja Assembleia ali, tem uma igreja tal denominação ali, tem crentes ali. É o testemunho. Daí ele vai dizer aqui, testemunho para os de casa. Testemunho para os de casa. Diz assim, na antiga Grécia, mais especificamente na cidade de Tessalônica, capital da Macedônia, uma igreja fora fundada durante a segunda viagem missionária. E aqui ele vai dizer, os crentes tessalonicenses eram uma referência para os da própria região, ou seja, os de casa. Então precisa a nossa igreja ser um referencial para os de casa. A pessoa vai subir no púlpito para pregar, é um referencial para os de casa. Nossos vizinhos esperam ver algo diferente em nós. Então os nossos vizinhos à frente, do lado, eles precisam saber que ali é uma igreja que tem crentes que testemunham. Precisa haver crentes que testemunham. Eles podem olhar e falar, não, pastor, eu não gosto da igreja evangélica, eu não gosto da igreja tal. Mas eu sei que o pastor é um homem que ora, que busca a presença de Deus. Eu não gosto da igreja tal, mas eu sei
Eu não gosto porque não gosto, mas eu sei que tem pessoas ali dentro que pagam suas contas, tem pessoas que dão testemunho. Então, os vizinhos, eles precisam ver, o bairro precisa ver, e a cidade precisa ver, o estado, o país e o mundo precisa ver. São testemunhas dentro de casa, dentro ali do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo. São as testemunhas aqui. Tá, continuando aqui, ele diz assim, que sejamos missionários com um testemunho pessoal, vigoroso, em nossa família, escola, universidade, trabalho no bairro. O último tópico aqui, ele fala, avivados para fazer missões transculturais. Daí ele diz assim, essas expressões bíblicas marcam as características da região onde Jesus exerceu a maior parte do seu ministério. Daí ele vai dizer que a Galileia dos gentios, a Galileia das nações. A Galileia é chamada assim por seu caráter cosmopolita. Pessoas de várias nacionalidades havia se estabelecido ali. Não é por mero acaso que o ministério de Jesus foi exercido em várias cidades da Galileia. Ao exercer seu ministério nesse local, fica clara a característica universal da mensagem. Então, ele exercia ali Jesus e ele levava para as cidades vizinhas, nações, a palavra do Senhor, as boas novas. A grande comissão, esse caráter universal da mensagem de Jesus, também é evidenciada na grande comissão quando ele ordenou, ide em todas as nações. Mateus 28, 19. Então, ide, pregar o evangelho a toda criatura. Ide, essa é a palavra do Senhor. Não vá, é ide. Ele está mandando, ide, vá. Depois ele diz aqui, até os confins da terra. Então é para ir até os confins da terra. Não é para ficar só preso. Mas primeiro, nós temos que pregar fora das quatro paredes, sim. Temos que pregar o evangelho do Senhor. Mas temos que ser um testemunho dentro da nossa igreja. Um testemunho de obediência, um testemunho de ser submisso, um testemunho de fazer a obra do Senhor. Como que você faz a obra lá fora? E daí alguém vem e pergunta, nossa, aquele crente da tua igreja que faz a obra lá fora, que prega na minha igreja, que canta na minha igreja, que é um bom exemplo, nossa, parabéns. Daí eu vou dizer o quê? Crente da minha igreja, mas ele não vai no culto. Mas não participa da ceia. Se eu não faço a obra dentro da casa, como vou dar testemunho lá fora? Último tópico, um chamado às nações. Você já se sentiu chamado para a obra missionária? Deus continua a chamar moças e rapazes para impactar as nações. Então, que o Espírito Santo venha colocar no teu coração o desejo da obra missionária. É fazer missão? Faça. Você quer fazer missão? Faça. Tem o desejo de cooperar, ofertar, o que for, orar, ir à obra missionária? Faça. Deus, ele chama pessoas. Chama pessoas. Amanhã, dia de missões, é dia de missões. Amanhã, que Deus venha abençoar todos os missionários e todos aqueles que têm o desejo de fazer a obra, aqueles que de repente não vão para o campo, mas são aqueles que estão orando, são aqueles que estão ofertando, são aqueles que estão ajudando nas missões. Deus abençoe, pessoal. Inscreva-se no canal, dá um like lá. Vou agora para passar esse vídeo, postar esse vídeo e daí gravação para os adolescentes e culto hoje à noite ainda lá no São Jorge. Um abraço, Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, paz do Senhor, até.